Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e que Deus esteja lhe abençoando muito ao longo desse vídeo. Seja bem-vindo, que Deus o abençoe e desde já obrigado por estar conectado. Eu quero neste momento, junto contigo, adorar ao nosso Deus com essa música. Coração de quem já conhece Jesus, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Agora vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque quando nós oramos, sabemos que o Senhor nos ouve. E quando o Senhor nos ouve, tudo é possível, porque para o Senhor não há impossíveis. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todas as autoridades do nosso país, pelas quais nós temos orado diariamente. As autoridades do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, nas esferas federais, estaduais, municipais. E como o Senhor tem o poder de inclinar o coração da autoridade na direção em que lhe aprouver, nós clamamos ao Senhor. E tenha misericórdia do nosso país e que dê a visão correta e a sabedoria correta para que as decisões estejam sendo orientadas pelo Senhor. Pai querido, nós clamamos, porque no meio de tanta problemática, mas sabemos que há também um povo que te adora, e não por mérito desse povo, que é a igreja do Senhor, mas pelos méritos do Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, que nós clamamos e já agradecemos, como agradecemos também pelas orações já respondidas pelo Senhor, que já pudemos visualizar as respostas.
E agradecemos também por aquelas que ainda aguardamos no Senhor tal resposta. Muito obrigado, porque sabemos que quando oramos, o Senhor nos ouve. Obrigado em nome de Jesus. E agora, ao lermos a Tua palavra, queremos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para entendermos, compreendermos e recebermos a ministração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 8, os versos 35 e 36. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque o que me acha, acha a vida. O que me acha, acha a vida, e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Eu tive o privilégio de estudar Provérbios semanalmente, 2 dias por semana, durante aproximadamente 2 anos. Aprendi muito, cresci muito, embora sei que não sei Provérbios. Provérbios é um livro messiânico. Ora, o Messias é apresentado como sendo a sabedoria, e a sabedoria se coloca como uma pessoa, como um indivíduo, porque na verdade está fazendo referência ao Messias. Messias é o nome de Jesus Cristo que lhe é dado no Antigo Testamento, aquele que haveria de vir, como veio ali nascido de Maria. Mas também é um livro messiânico em que muitas vezes o Messias é colocado também como um indivíduo, como uma pessoa, sendo ela, essa pessoa, a vida. E a vida se apresenta e fala e conversa sendo um indivíduo, que é o caso do nosso texto lido. O Messias é colocado sendo como a vida. O livro de Provérbios, portanto, sendo um livro messiânico, fazendo referência a Jesus Cristo, e ele é escrito no hebraico, porque os livros do Antigo Testamento no hebraico, mas ele sofre também uma forte influência da literatura aramaica, da língua aramaica. De fato, o próprio Senhor diz acerca de Salomão que antes dele não houve um homem mais sábio do que ele, e que depois dele não haveria outro igual. Mas, de fato, quem fala nesse livro, na boca de Salomão, é o próprio Messias. A palavra é de Deus, aqui do Messias. Salomão é o porta-voz, aquele que a escreve para as gerações. E diz o texto: o que me acha. O que me acha. Referindo-se a Jesus Cristo. Também, antes de olhar ainda o texto, é importante lembrar que a sabedoria de Deus é tão rica, tão profunda, que até certo ponto nós conseguimos entender, compreender e também explicar, verbalizar. Mas de um certo ponto para lá, nós não conseguimos mais verbalizar, apenas compreender e entender. Quando alguém se converte, é tão profundo aquela compreensão que ela é dada pelo Espírito de Deus. Só o Espírito Santo faz alguém se converter. Só Ele convence o homem do pecado, do juízo, da justiça e faz entender acerca da vida de maneira tal que se alguém estiver chorando de alegria, já presenciei alguém ao se converter chorar de alegria. E por mais que tal pessoa tentasse explicar o que ela de fato compreendeu, impossível verbalizar o que ela estava sentindo.
vai além das palavras, um choro de alegria. Não dá para explicar detalhadamente o que de fato tal pessoa compreendeu. Mas depois de um certo ponto para lá, o ser humano já não consegue nem mesmo entender, nem mesmo compreender de tão maravilhosa sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento do nosso Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis, impenetráveis os teus preceitos. Ele está dizendo, daqui para lá, não dá mais para compreender. Para exemplificar algo que você não compreende, Deus é indefinível, porque, sendo Ele eterno, o eterno não é possível ser compreendido por aquilo que é mortal, que é limitado. Sendo Ele infinito, o infinito não pode ser compreendido pelo finito. Um exemplo claro de algo que não possamos explicar, um exemplo racional, seria se eu lhe perguntar como era antes da fundação dos céus, da criação dos céus e da terra. Por mais que você tente imaginar, é impossível, porque qualquer algo que você imagine, ainda que seja um vácuo, você está imaginando algo explicável. Mas antes da criação dos céus e da terra, quando só existia Deus e mais Deus, sua mente não consegue entender, a nossa mente não consegue imaginar. É inimaginável, porque Deus é inimaginável. Deus é eterno, Deus é infinito. Transcende a compreensão racional humana. E é esse Deus que fala aqui em Provérbios. E ele diz: o que me acha? Esse o artigo está no singular, indicando que cada um que, um a um que, indivíduo por indivíduo que. O que, todo aquele que, o que me acha. O próprio autor está colocando aquele que me encontra, aquele que me conhece, aquele que tem um encontro comigo, todo aquele que me acha. Acha a vida, encontra a vida. Ora, esse me está se referindo à vida. É a vida que está falando. E a vida é o Messias. Ele se coloca como a vida. Quando olhamos o que ele mesmo diz acerca de si próprio, ele diz: eu sou o caminho para a vida. Eu sou a verdade acerca da vida. Eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a vida. Em João 6,47, nos diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Porque ele é a vida. E outrora ainda registra João: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque ele é a vida. Ele é a fonte de vida. Portanto, a vida, essa pessoa que se coloca como a vida, esse indivíduo que se coloca, fala, sendo a vida, é o Messias. Provérbios, portanto, um livro messiânico. O que me acha a vida. E vida aqui tem um sentido pleno da palavra. Vida no sentido de estar vivo, andando, perambulando, comendo, bebendo, expirando. Mas não só nesse sentido, mas também uma vida com sentido, uma vida com razão de ser, uma vida e vida em abundância. Vida com brilho nos olhos, vida com razão para viver. Certa feita Jesus disse: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Ora, estava falando de pessoas que andavam, mas que estavam mortas. Mas também a palavra vida aqui tem um sentido de vida eterna, de vida infindável, de vida plena. Porque Jesus é vida, e ele sendo a fonte de vida, só nele encontramos vida e vida eterna.
Deus enviou Jesus Cristo, enviou o Messias, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ele é a fonte de vida. O que me acha, o que me encontra, encontra a vida. Mas aí tem uma palavrinha de transição para o segundo verso. Mas, muito usado pelos advogados em debates, quando dizem em determinada, ou argumentam em determinada direção, e de repente dizem mas, contudo, porém, no entanto, entretanto, querendo mostrar agora, vou mostrar o outro lado da moeda. E é isso que acontece aqui. O que me acha, acha a vida, mas, no entanto, contudo, porém, entretanto, e agora vai mostrar o outro lado da moeda. Há um recurso na literatura hebraica que fala, que mostra, chamado paralelismo. E há dois tipos de paralelismo. Há o paralelismo sinonímico, como, por exemplo, o Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele diz e rediz praticamente a mesma ideia, quase sempre usando palavras sinônimas. Por exemplo, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a mesma ideia, o mesmo sentido. Quando o autor, o escritor, queria reforçar uma ideia, então usava esse recurso. Mas também um outro tipo de paralelismo é o paralelismo antitético. É aquele quando diz uma coisa e depois quer mostrar o outro lado da moeda. Então ele diz uma ideia e diz mas, no entanto, entretanto, contudo, porém, e agora vai mostrar uma outra vertente. Isso é o que ocorre aqui no texto. O que me acha, acha a vida. Mas o que peca contra mim, de novo um artigo no singular. O que, todo aquele que, um a um que, indivíduo por indivíduo que, todos aqueles que, um por um que, o que peca contra mim. E a palavra pecar, todos sabemos o que é pecado. Pecado é toda a inconformidade com a lei de Deus. Pecado é tudo aquilo que aborrece a Deus. Pecado é tudo aquilo que contraria a Deus. Pecado é tudo aquilo que Deus reprova, que Deus não aprova. Pecado é toda desobediência contra Deus. E ele diz então, o que peca contra mim? Mas a ideia de pecar aqui, eu acredito que na Septuaginta, que é o Antigo Testamento no grego, facilite um pouco mais para a gente compreender, para a gente entender a ideia, porque tem uma ideia de eu estava pecando, eu estou pecando, eu continuarei pecando. O que o Novo Testamento, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo João falam, tratam desse assunto como aqueles que vivem em pecado. Em 1 João capítulo 3, versículo 6, versículo 9 e 10, no capítulo 5, versículos 18 e 19, ali diferenciam aqueles que tiveram um encontro com Cristo, um encontro com a vida, e os que não acharam a vida, não tiveram encontro com a vida. Diferencia, ainda que religiosos, ainda que parecidos, mas a diferença é que uns vivem na prática de pecado e outros não. E diz lá que diferencia os filhos de Deus dos filhos do diabo, palavras duras usadas por João. Porque aquele que encontra Cristo, ele peca. Nós pecamos todos os dias. E se alguém falar que não tem pecado, já está pecando. Todavia não podemos viver em nenhum tipo de pecado. Há muitos pecados que crentes acabam vivendo neles. Como o pecado da omissão, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Deixam de praticar aquela caridade que deviam ter praticado. Deixam de fazer aquilo que deveria ser feito, ou o pecado de usar o nome de Deus em vão. Deus não vai levar isso em conta. Ou o pecado de não perdoar a alguém, é somente fulano que eu não perdoo, ele não merece. E de repente não merece mesmo, mas a ordem é para perdoar. Ou o pecado do dom de língua, né? Eu costumo dizer dom de língua grande, né? Nenhum tipo de pecado
seja ele qual for, podemos viver nele. E o próprio Deus coloca que aquele que vive em pecado é como cão que vomita e depois vai lá e reengole aquela nojeira. É nojento até de lembrar, de falar, dá até náusea só de citar, de tão nojento que é. Mas para Deus é assim o pecado. Ele tem ojeriza, ele tem nojo ao pecado. Portanto, o que peca, o que vive pecando contra o Senhor, esse violenta a própria alma. E a palavra Senhor aqui é o próprio Deus. É um dos nomes de Deus. É um dos nomes de Cristo. É um dos nomes da vida. Ela é o Senhor, ela é o próprio Messias. É o próprio Jeová. O que peca contra mim, violenta. E a palavra violentar é muito forte, porque é sinônima, tem a mesma ideia da palavra estuprar. Aquele que peca contra mim estupra a própria alma. É uma ação violentíssima. Cada vez que ele peca, é como se estivesse esfaqueando a própria alma. E a alma de alguns estão tão perfurada como uma peneira. Mas ele não sente nada, porque está morto nos delitos e pecados. Está com a alma cauterizada de tanto ser perfurada. É assim que Deus vê o pecado. Embora pecadores e pecamos todos os dias, não podemos viver em nenhum tipo de pecado. O que peca contra mim, que vive em pecado, a ideia aqui é essa: violenta sua própria alma, violenta a alma. É pavoroso para a sua própria alma. Então, o paralelismo é este: o que me acha a vida. Alcança as minhas bênçãos, alcança o meu favor, alcança a graça, alcança a fé, alcança amor, alcança a paz com Deus e paz de Deus. Todas as bênçãos de Deus para a sua vida. Mas o que peca contra mim violenta a sua alma. O que me aborrece, todo o que me aborrece. De novo o termo aborrecer, o que aborrece a vida, o que aborrece o Senhor. O que me aborrece. É a vida dizendo, é o Senhor dizendo. Ama a morte. A palavra aborrecer tem a mesma ideia da palavra pecar, porque pecar é também aborrecer a Deus. E aborrecer a Deus é também pecar. Portanto, aquele que peca contra mim, aquele que me aborrece, ele ama a morte. Certa feita preguei nessa frase e o título da reflexão foi Amor Inconsciente, porque só um louco, só um sem juízo para amar a morte, ou um inconsciente para amar a morte. Mas diz o Senhor que aquele que peca contra ele, de fato, aquele que o aborrece, ele ama a morte. Meus queridos, não podemos viver em nenhum tipo de pecado, de maneira alguma, de forma alguma, porque Deus odeia o pecado. Ele perdoa o pecador, mas aquele que ama o pecado está amando a morte. E a palavra morte aqui tem também um sentido pleno, assim como a palavra vida lá tem um sentido pleno, a palavra morte também, significando morte no sentido de morte morrida, de poder ser levado para o cemitério, de óbito, de perder a vida física. E há muitos pecados que conduzem, de fato, o indivíduo à morte. Temos visto várias pessoas, por causa de pecados, a droga, por exemplo, levado muitos a óbito. Doenças venéreas e etc. Mas também a palavra morte aqui tem um sentido de morte, como já citamos anteriormente, o cidadão, embora vivo fisicamente, mas morto. A vida sem razão, sem sentido de ser, sem brilho nos olhos e também morto espiritualmente falando.
Mas a palavra morte também aqui tem um sentido de morte eterna, que explica muito bem o próprio Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 20, quando ele chama de segunda morte. Também morte do lago do fogo, onde o verme da vida não morre e o fogo não apaga, também chamado de inferno, registrado claramente em Apocalipse capítulo 20. Portanto, o salário do pecado é a morte. A recompensa para o pecado é a morte. O resultado final do pecado é a morte. Aquele pecadinho que você gosta tanto, que você acha que não tem problema, é somente esse seu pecadinho, nada mais além desse. Mas se você viver nele, ele te conduz à morte. Em Provérbios capítulo 15, o versículo de número 14 nos diz, a palavra do Senhor assim: para o sábio, porque é sábio que encontra a vida, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Queridos, se você vive em algum pecado, se sente tão mal com ele, é porque ainda há vida em você, é porque o Espírito Santo está tocando em você. Declare guerra a este pecado, a esse vício. Não aceite como algo normal, ainda que seja algo que pareça não ter nada a ver, como usar o nome de Deus em vão, como não falar de Jesus a ninguém, e outros pecadinhos considerados normais para muito crente. Não viva em nenhum pecado, porque Deus, ele tem nojo daqueles que se tornam vasos de ira por viver em algum pecado. Pecamos em todos, tipo de pecados, mas não podemos viver em nenhum deles. Concluindo, nós vimos então 2 pontos dentro desse paralelismo antitético. O primeiro são aqueles que encontram a vida, que amam a vida, que encontraram Cristo. E estes não vivem em nenhum pecado. E vimos, no segundo aspecto, aqueles que, ainda que inconscientemente, estão amando a morte, porque estão vivendo em algum tipo de pecado. Ainda que sejam, quem sabe, até mesmo líderes em alguma igreja, não importa. Tenham cargos na igreja, etc. Não importa. Igreja não salva. O que salva é Cristo. Os do Antigo Testamento salvos pela fé no Messias que viria. Os do Novo Testamento salvos pela fé no Messias que veio e voltará. Eis que Jesus conta-nos uma parábola de certo homem poderoso que tinha uma grande propriedade. E ele olhou e ele observou que teria uma farta colheita. Então ele disse consigo mesmo, olhando seus campos: destruirei meus velhos celeiros, construirei novos celeiros, grandes, maiores, melhores. Então armazenarei toda essa colheita. Que não sabia ele que os anjos, como quem por trás de uma cortina, estavam a dizer: louco. A palavra louco é doido mesmo, sem juízo. Louco. Esta noite pedirei tua alma em conta. Que tens preparado? De quem serás? Para onde irás? Aquele que não encontra a vida é louco na visão de Deus, porque ele ama a morte. E João 3,36 diz: porque quem crer no Filho tem a vida, mas o que se mantém rebelde contra o Filho permanece debaixo da ira de Deus. Isto é loucura. Portanto, não vivamos em nenhum tipo de pecado, embora continuaremos a pecar todos os dias, porque somos pecadores. Mas que possamos amar a vida, andar na vida, viver com Cristo, andando na luz. Que Deus te abençoe muito. E que você esteja debaixo do favor de Deus, hoje e sempre. Amém.
Vamos adorar ao Senhor com mais uma música. Eu quero deixar aqui um convite para quinta-feira, quando pretendemos, pela graça de Deus, mais uma vez, ali naquela live, você terá a oportunidade de participar nos comentários, colocando seu pedido de oração, e no final da live estaremos orando por você. Quero também agradecer
pela sua atenção, pelo seu carinho. O nosso muito obrigado em nome de Jesus, porque é em nome de Jesus que entramos na sua casa através desse vídeo. Sabemos que o vídeo não substitui a presença física, aquele calor humano, mas é uma forma de estarmos juntos, embora distantes. Obrigado, que Jesus te abençoe, a você e a sua casa. Quero nesse momento, então, encerrar esse vídeo, orando mais uma vez. E a partir de agora, também, sempre nos vídeos que estão sendo lançados no domingo às 19 horas, queremos também, nessa oração final, encerrar com a bênção do Senhor. Oremos. Pai querido, muito obrigado por cada vida que está sendo abençoada em nome de Jesus. Ele que é o doador da vida, Ele que é a vida, Ele que é fonte de vida. Pai querido, nesses dias de pandemia, preserva-nos a vida, que nenhum desses pelos quais estamos orando, ninguém venha, ó Pai, a ter esse vírus, essa doença em estado crítico. Que o Senhor nos dê o livramento, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos abençoe e que logo em breve, em dias vindouros, estejamos juntos glorificando o nome do Senhor. Pai querido, nós oramos também por todas as autoridades. Clamamos a tua misericórdia e a tua intervenção sobre as autoridades do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Pai querido, muito obrigado por nos ouvir. E se porventura alguém estiver vivendo em algum tipo de pecado, que seja liberto dele, porque não há pecado ou culpa que o Senhor não perdoe, não há cadeia que o Senhor não possa libertar. Pai amado, e dessa forma, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos apóstolos, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, irmãos, e todo o povo de Deus, espalhado todo canto, recanto desse mundo, agora e para sempre. Amém. Amém.